Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu tenho aqui uma participação super especial da Clícia. Ela já vai se apresentar para vocês, falar aí com o que ela trabalha. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tão, como é que eu posso dizer, temida prova do B1, que é necessária para quem pretende fazer aí a sua naturalização por matrimônio. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer saber sobre a prova, como funciona, quanto custa, onde fazer, tudo isso e muito mais, fica aí comigo que depois da vinheta a gente vai te contar. Então, Clícia, conta um pouquinho pra gente sobre você. Quem é você? Como é que funciona essa história de cursos para aprender aí o que precisa, né, para fazer a prova do B1? Desde quando você fala italiano? Conta tudo que a gente quer saber. Meu nome é Clícia, eu moro aqui em Torino também. Eu sou de Belo Horizonte e eu comecei a aprender italiano lá em 2012, mais ou menos, que eu sempre gostei muito da língua e tudo. Fiz intercâmbio aqui na Itália, em Florença, por um ano, e desde então eu comecei a ter uma verdadeira paixão pela língua. Eu comecei a ensinar lá em 2015, mais ou menos, e estou ensinando desde então o italiano. Com essa questão da obrigatoriedade de apresentar o certificado de italiano B1, eu comecei a ter muita demanda nesse sentido, e foi logo depois que eu já tinha feito o exame de proficiência, porém o nível B2, que é o nível para entrar na universidade. Então, como eu, naquele momento, não tinha informação nenhuma na internet, era tudo mato nesse sentido, eu tive que me preparar sozinha. Eu já falava italiano, mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito a prova sem me preparar, direcionado para a prova antes, eu talvez não teria passado, porque é muito específico, você tem que, enfim, tem que conhecer a estrutura da prova, né? Então eu comecei ali a estudar de um jeito, vendo o que funcionava mais, entrando de cabeça ali nas provas antigas, fazendo muitas questões, enfim, marcando o tempo, isso tudo que a gente já fazendo vai falar. Simulados, né? Isso tudo que a gente imagina que a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Mas, e aí eu comecei a receber muita demanda nesse sentido, do exame, comecei a dar aula bem direcionada para isso, e como eu sofri muito pela carência de informações sobre o exame, quando eu estava me preparando, eu fiz o meu perfil, que se chama Celli Facile. Apesar do nome ter Celli... Celli é uma das provas, a gente também vai entrar mais nesse assunto, vai explicar direitinho pro pessoal, né? Mas Celli é uma das provas que pode fazer para ter aí o diploma de B1, né? Apesar de Celli estar no nome do meu perfil, eu não falo só sobre o Celli, assim. Eu comecei com esse nome porque naquela época realmente eu falava mais do exame, é o que eu tinha mais familiaridade, mas com o tempo eu fui tendo experiência de preparar alunos tanto para o CILS, também, Cittadinanza, e também para o Celli Cittadinanza, Celli Standard. Tem essa diferençazinha que a gente vai falar depois. Vai falar. Então, ó, tudo isso que ela tá dizendo é já para segurar vocês aí no vídeo, porque é tudo muito importante, tudo muito interessante que você precisa saber, né? Quem tá aí se preparando para fazer a prova. Então, viu, a Clícia já puxou aqui várias histórias que a gente vai falar aí ao longo do vídeo, então fica aí com a gente. Desde quando vocês estão morando aqui em Torino? Nossa, faz pouquíssimo tempo, né? Agora a gente tá em fevereiro, quem tá vendo o vídeo aí no futuro. Tem 2 meses que estamos aqui, quase 3, na verdade. E é importante falar que esses cursos que você dá pra se preparar aí pra prova não é só pra quem tá na Itália, na verdade acho que você dá curso mais pra quem tá no Brasil ainda, né? Exato, porque quem tá no Brasil normalmente não tem a oportunidade de praticar tanto a língua. Eu pego muitos alunos que estão do absoluto zero, assim, não sabem nada de italiano e já começam a se preparar para a prova, com uma preparação mais focada. Quem já mora aqui na Itália tem uma outra vivência, né? Já começa a saber, mas italiano geralmente me procura só para fazer a questão da estrutura da prova. A pessoa já sabe falar italiano, mas tem uma carência nesse sentido da estrutura, né? E aí as pessoas me procuram. Então, tivemos que trocar aqui de lugar, né? Estrategicamente, mas dá tudo certo, vamos continuar com o vídeo. Então, falando, eu sei que algumas pessoas aí precisam, né, fazer a prova, mas não tem muita noção, ou noção nenhuma, do que, onde fazer essa prova, quem aplica essa prova, os níveis que existem. Então a gente vai tentar explicar aqui de forma bem resumida essa parte, né, de
que universidades que aplicam a prova, enfim, e quais são os níveis que você precisa, que você pode fazer e que você precisa para fazer a naturalização. Então, eu tava vendo que existem várias provas, pelo que eu vi, né? Várias universidades que aplicam as provas, mas as principais acho que ainda são o PLIDA, o CELI e o TIOS, né? Isso. Tem mais uma também, o CERT.IT, mas ele a gente quase não fala porque ele não é aplicado em tantos lugares quanto as outras, não é tão conhecido, que ele é da Universidade Roma Tre. Ah, sim, eu li sobre ele também, é verdade. O CELI é emitido pela Universidade de Perugia. Isso. O TIOS é pela Universidade de Siena. E o PLIDA é do Dante Alighieri. Exato. Isso, né? Então, essas são as principais, né, que aplicam. E o importante dizer é que essa prova ela não é aplicada só nessa universidade. Por exemplo, o CELI não é só na Universidade de Perugia que você vai fazer a prova. Existem vários locais, tanto na Itália quanto no Brasil, que fazem, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro, verdade. É que a gente pensa na Itália, Brasil, mas sim no mundo inteiro. E a prova é sempre no mesmo dia, pelo que eu entendi, que é aplicada no mundo inteiro. Por exemplo, eu vou fazer agora o PLIDA, dia 23 de fevereiro, e pelo que eu vi, no dia 23 de fevereiro vai ser aplicado em toda a Itália, no Brasil, no mundo todo, porque é a mesma prova. Exatamente. É igual o Enem. Como se fosse o Enem. Então, eles emitem aí a prova e aplicam, né? Distribuem essa prova e aplicam. E em relação aos níveis, Clícia, você que entende mais, assim, como é dividido esses níveis e qual é o grau de conhecimento desses níveis? Porque muita gente me pergunta, mas o B1 é o quê? É um fluente? Então eu pergunto pra você, o B1 é um fluente em italiano? Não, o B1 não é um fluente, na verdade tem depende do que você chama de fluência, porque tem todo um debate didático, filosófico de línguas estrangeiras em torno do que é a fluência, né? Mas o B1, ele é um nível, que é um intermediário, o primeiro nível do intermediário. Vou explicar qual que é a divisão, né, dos níveis das línguas estrangeiras. Existe um quadro que é uma convenção entre as línguas europeias, de origem europeia, né, que se chama Quadro Comum de Referência para Línguas, que esse quadro divide essas línguas em 6 níveis de aprendizagem, que é o nível A1, que é o mais básico, o A2, que é tipo um básico 2, vamos dizer assim, aí tem o B1, que é o primeiro nível do intermediário, e o B2, que é o segundo nível do intermediário, aí a gente vai para o avançado, que nesse caso é o C1 e o C2, que é o nível, eles falam que é um nível equivalente ali ao madrelíngua, que é o equivalente ao nativo, mas também, na universidade que eu estudei, eles falavam muito isso. É um C2 que é um nível que não é só o de qualquer nativo também, é de um nativo culto. Que sabe, por exemplo, se eu fizer uma prova de português C2, eu não sei se eu passo. O conhecimento das estruturas linguísticas, é claro que se eu pegar algum tempo aí para estudar para uma prova de português C2, eu passaria, mas assim, não é algo que se eu pegar essa prova para fazer amanhã eu vou passar, até porque além de ter o conhecimento das estruturas, da norma culta, eu teria de ter conhecimento da estrutura da prova, que também é muito importante. Mas quem vai fazer o B1 não precisa se preocupar com nada disso, porque o nível B1, ele é um nível, eu gosto de falar que é o nível da sobrevivência. É aquele nível que vai atestar se você tem condições de se virar na Itália, é o nível do se vira. Se alguém te jogar ali em Roma, que tu vai conseguir. Você consegue pedir uma informação, você consegue se matricular em uma escola, você consegue passar por uma entrevista de emprego, você consegue assistir aos noticiários, enfim, você consegue viver. O nível B2, que é um nível um pouco acima, a nível de gramática, ele é bastante acima, para falar a verdade. Ele já é um nível que é o nível acadêmico, que é um nível que é exigido em muitas universidades para você fazer um mestrado na Itália, para você conseguir uma bolsa de estudos, e também é um nível muito procurado. Os meus alunos, eles me procuram para fazer o B1 em primeiro lugar, por causa da exigência, e em segundo lugar o B2, que é o nível, digamos, acadêmico. E falando assim, para fazer a naturalização é necessário ter o mínimo o B1. Mas se eu quiser fazer já um B2 para daqui a pouco aproveitar isso para fazer um mestrado, alguma coisa, eu posso já fazer o B2 ou um C1, enfim, e com ele fazer a naturalização. Isso. Então, tipo, o B1 seria o mínimo que você precisa.
Tá, e agora uma outra pergunta, Clícia. A gente estava em off conversando, né? E você falou sobre a diferença da prova B1 Standard e a prova B1 Cittadinanza. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque pode ser uma dúvida, né, que as pessoas tenham quando elas vão aí se matricular para fazer a prova. Existem esses níveis, igual eu falei, do A1 ao C2, como os níveis básicos, são os níveis Standard. E tem, depois dessa questão da exigência do B1 para a cidadania italiana, essas universidades, tanto Perugia, Siena, Dante Alighieri, fizeram uma versão simplificada para esse escopo da cidadania italiana. Então, é um exame que, via de regra, ele é mais simples, ele acontece mais vezes ao ano, especialmente na Itália. No Brasil ainda são poucas datas, né? Mas na Itália ele acontece com mais frequência, o resultado sai mais rápido, etc. Mas não tem só vantagem não, tá? Tem algumas desvantagens de fazer o Cittadinanza. Isso. Digamos assim, se eu for me matricular no CELI, né? Eu vou enviar um e-mail lá, enfim, vou ligar e vou dizer, eu quero fazer a prova, né? A B1 para fins de naturalização por matrimônio. Eu posso já falar para eles na hora, mas eu não quero fazer aquela Cittadinanza, eu quero fazer a Standard, porque eu vou reaproveitar para outras coisas, né? E porque assim, eu mandei e-mail para fazer o PLIDA, não sei se o PLIDA também tem esse Standard e Cittadinanza, mas eu recebi já a confirmação, já paguei, enfim, já fiz tudo, e eles não falaram nada sobre isso. Então, se existe essa diferença Standard e Cittadinanza, eu já paguei e matriculei para fazer a Cittadinanza, eles nem me falaram sobre isso. Então, acho que é uma coisa, né, para quem for fazer, comentar, fala sobre isso. Me diz alguma vantagem de fazer o Standard, ao invés de fazer o Cittadinanza. Essas desvantagens, elas giram em torno de duas coisas principais. A primeira é de você não poder reaproveitar o exame para outros fins que não sejam a cidadania italiana. Então, se vai tentar um emprego, o emprego pede um B1, você não pode usar a prova da Cittadinanza. Mas depende também, isso é para o CILS. O CILS Cittadinanza não permite isso. E aí tem que entrar em contato com a Universidade Perugia para saber se o CELI Cittadinanza você pode usar, e o PLIDA a mesma coisa. E outra questão a prova nessa versão Standard, você pode repetir aquela parte da prova que você não consiga pontuação suficiente. E no Cittadinanza, no CILS, pelo menos, não permite, você tem que repetir o exame todo de novo. No CELI, se eu não me engano, já tem uma questão que eles deixam fazer essa parte de novo. Por que eu não tenho certeza sobre isso? Porque o CELI Cittadinanza não é aplicado no Brasil. Cittadinanza, até onde eu sei, porque isso também muda sempre, tá? A gente está gravando o vídeo agora, amanhã pode ter outra novidade. Até então, no Brasil, essa versão Cittadinanza, que é a versão simplificada, você só encontra do CILS, você não encontra do CELI, e se eu não me engano, do PLIDA também, você só encontra o Standard. E aí o que eu sei é que o CILS não permite você repetir só um pedaço da prova, e também não permite você usar aquele certificado para outros fins. Então, eu sempre aconselho a fazer o Standard, seja o PLIDA, seja o CELI, seja o CILS, porque não é nem que é mais difícil também, sabe? Ele tem, às vezes o critério de pontuação pode ser diferente, a prova pode ser mais simplificada em uns aspectos, mas em outros não. A prova do Cittadinanza, por exemplo, ela vai focar em temas muito mais da vida na Itália. Então, o vocabulário pode ser um vocabulário mais difícil até na Cittadinanza. Pode pedir para você falar sobre raccolta differenziata, que é a reciclagem, né? A coleta seletiva. Enfim, coisas do dia a dia da Itália. Então, para quem mora aqui, é ok, porque a pessoa está em contato com esse tipo de vocabulário, né? Agora, para quem está no Brasil, eu recomendo fazer o Standard. Ok. Então fica aí a dica, né? Talvez as pessoas possam pensar, não, vou fazer o Cittadinanza porque a prova deve ser mais fácil, é menos coisa, é mais simplificado, mas às vezes aquela coisa, barato sai caro, então se tiver aí a possibilidade, foca no Standard, que pode ter outras, né, utilidades depois. Exatamente. E aí, como nós estamos falando, né, das provas serem aplicadas em vários locais aqui na Itália, em vários locais no Brasil,
Várias pessoas me pedem também, né, lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo. E me perguntam sempre, né, datas das provas, porque não conseguem encontrar nos sites, porque às vezes o italiano não é tão bom, não sabe exatamente onde procurar. Então a gente preparou uma surpresa para vocês. Eu tenho uma pequena apresentaçãozinha, nos quais eu falo um pouquinho, assim, bem rapidinho, né, uma página só de cada uma dessas 3 provas, que são as principais. Coloco os locais onde elas são aplicadas tanto na Itália quanto no Brasil, né, cada uma delas, e fiz também as datas deste ano de 2022, nas quais serão aplicadas essas provas. Então, caso você queira receber este material, tem que deixar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários, que daí eu vou estar te enviando. Então vá nos comentários, me deixa seu e-mail, que você vai receber esse material prontinho aí. Presentão, hein? Presentão. Tá, e agora vamos falar da prova, né? Que eu acho que é o que todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo quer realmente saber. Como é que é essa prova? Eu sei que agora, durante a pandemia, a maioria das provas foram apenas oral, né? E foram, por exemplo, o TIOS era uma prova aí bem rapidinha, de 5 minutos, acho que você ia lá, fazia e tava liberado. Mas a partir de agora já vão voltar a ser novamente oral e escrita. Fala um pouquinho pra gente o que você sabe aí, como é que é essa prova, a estrutura da prova... que é o teu trabalho, né? Sim. Ensinar a estrutura da prova para a pessoa se preparar. Isso. Tava sendo oral somente essa versão cittadinanza, tá? A standard continuou sendo escrita também. Essas provas, cada uma vai seguir uma estrutura particular, porém, todas elas vão abordar o mesmo conteúdo de italiano, que é o nível B1. É para isso que serve o quadro, para não virar uma salada, né? De... o que vai cobrar em cada nível, né? Para não ter cada nível, uma língua ter cada nível diferente. Então, isso tem pro espanhol, tem pro francês, tem pro inglês, tem pro alemão, enfim, português também. Então, essas provas vão abordar o conteúdo gramatical que faz referência ao nível B1, ok? Então, o que acontece? Essas provas, elas têm particularidades na cobrança. Cada uma vai escolher uma questão diferente, uma abordagem diferente, no sentido de estrutura da prova mesmo, mas ao mesmo tempo elas são bem parecidas também. Normalmente elas são divididas aí, se eu for pegar o Celli, que é o que eu trabalho mais, ele é dividido entre 2 provas principais, é como se você estivesse fazendo 2 provas dentro do mesmo exame, que é a prova escrita e a prova oral. A prova escrita, ela é subdividida em 3 partes. Que a primeira parte de leitura, vai avaliar sua leitura, interpretação de texto. A segunda vai ser a parte escrita, que vai avaliar sua produção escrita. E a terceira é o ascolto, que vai avaliar a sua compreensão oral, sua compreensão auditiva. E daí você tem a outra prova, que é a prova oral. Tá? Então você tem a escrita subdividida nessas 3 partes, leitura, escrita e ascolto, e a prova oral. Para você ser aprovado no Celli, você precisa atingir um mínimo na prova oral e um mínimo na prova escrita. Entendi. Então, a prova escrita, como ela é dividida em 3 partes, leitura, escrita e audição, são 40 pontos em cada parte, né? Então, a somatória vai dar 120. Daí você precisa fazer um mínimo de 72, falando do standard, para passar nessa parte escrita, e na oral, que vale 40, você tem que fazer 22. Então observe que não é muito, na verdade. Basicamente, é um pouquinho mais que a metade, é super possível. Ótimo. E se você não conseguir aquela pontuação mínima na oral, você pode repetir somente a oral. Se você não conseguiu 72 na escrita, você pode repetir somente a escrita também. Quanto tempo depois pode repetir, você sabe? Se eu não me engano, é dentro de 1 ano, mas eu não tenho certeza. Isso você tem que conferir direto no quem site. For fazer, né? Exato. Entendi. E, por exemplo, o TILS, como é que é a cobrança do TILS? Agora falando do standard também. No TILS a coisa é um pouco diferente, porque enquanto no Celli você tem essa divisão de pontos entre 2 provas, então dentro da divisão da prova escrita, não importa quantos pontos você faz na leitura, não importa quantos pontos você faz na escrita e nem no ascolto, contanto que a somatória é de 72. No TILS a coisa já é um pouco diferente, porque você tem uma quantidade ali
que você tem que fazer em cada uma das partes. Você tem que fazer um mínimo na leitura, um mínimo no ascolto, um mínimo na escrita e um mínimo na oral. Então, e o cittadinanza é a mesma coisa, você tem que fazer um mínimo em cada uma delas. Isso. Então, a forma de avaliação, ela é diferente também. Entendi. E já o PLIDA, você não sabe, eu também não sei, né, porque nunca vi ninguém falando, né? Eu pesquisei. Ah, pesquisou? Pesquisei. Eu pesquisei também. Eu dei uma pesquisadinha, mas eu não cheguei a falar com alguém que realmente, né, sim. fez a prova. Eu até procurei achar alguém que fez o PLIDA, porque eu sei de gente que fez o TILS, eu sei de gente que fez o CELI, mas o PLIDA eu procurei alguém pra trocar uma ideia, né, dizer, tá aí, me fala um pouquinho da prova, não encontrei ninguém. Então, a Clícia falou um pouquinho aí, né, de como é mais ou menos a estrutura e pontuação do TILS, também do CELI, e aí do PLIDA, a gente pesquisou, né, cada uma fez aí seu dever de casa e pesquisou um pouquinho, mas a gente não vai falar aqui nesse vídeo, porque eu vou fazer a prova do PLIDA no dia 23 de fevereiro agora, e aí a gente combinou de fazer uma live no dia 25, na sexta-feira, às 6 horas do Brasil, 10 horas da noite para quem tá aqui na Itália. E aí então nessa live, né, eu e a Clícia, a gente vai conversar, enfim, eu vou falar tudo como é que foi a minha prova, a questão de pontuação, o que é mais ou menos que caiu, não tem como dizer o que caiu, né? Eu fiz um simulado do PLIDA e aí você escuta lá uma conversa entre duas pessoas e ele te dá algumas opções do que essas pessoas estavam falando. Então, acredito que vai ser mais ou menos assim a estrutura da prova, né? A prova em si. Mas eu vou contar pra vocês aí como é que foi, se eu me saí bem, se eu não espero que eu me saia bem, né? Por favor, morando aqui 3 anos. Mais do que o mínimo eu preciso fazer pra passar, né? Mas eu pretendo aí fazer uma boa pontuação. Então, quem não me segue no Instagram, repito, vou deixar aqui embaixo meu arroba pra você lá me seguir. E o arroba da Clícia, como é que é? Celli Facile, eu vou soletrar aqui pra vocês porque eu coloco aqui na telinha. Exato, também. Então eu vou colocar o arroba aqui da Clícia, né, o Celli Facile, e aí você vai lá, segue a gente pra acompanhar essa live, no qual eu vou falar um pouquinho de como foi a prova do PLIDA. Falando em Instagram, tem uma surpresa pro pessoal também, né? Conta pra gente. Bom, pra quem segue aqui, acompanha o canal da Stephanie, e tiver interesse, quiser saber o que cai no exame a nível gramatical, tá? Quais os tempos verbais, tipo de preposição, pronome, toda essa parte gramatical, tá com dúvida, tá estudando sozinho, não sabe o que estudar pro exame, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, aproveita e me segue lá, e só mandar um direct falando que veio pelo vídeo aqui do canal da Stephanie, que eu vou disponibilizar gratuitamente um checklist com todo o conteúdo gramatical para ser estudado, para fazer o TILS, porque aí você vai estudar um tema, dá um checkzinho, é super útil para poder... Então, ó, ela só vai mandar para quem seguir ela lá no Instagram, viu? Na hora que mandar direct que aparece lá, essa pessoa te segue, você manda para quem tá te seguindo. E ainda falando um pouquinho da prova, uma pergunta que eu queria te fazer, que foi uma pergunta que me fizeram e eu não sabia responder. Tem que se apresentar na prova, você chega lá já e já te jogam, né, no computador, enfim, não sei, fazer a prova ou não? Você tem que se apresentar, falar um pouquinho de você, se tiver o que é bom falar, o que é bom não falar, se quiser já dar algumas dicas. Tá. Depende muito da prova. O TILS, por exemplo, faz parte do escopo avaliativo essa apresentação pessoal que você vai fazer na parte oral. Não é com o computador, é com o examinador, tá? Examinador/aplicador, porque no caso do TILS, é uma pessoa que vai apenas aplicar a prova, gravar um CD, enviar esse CD para a Universidade de Siena, onde a prova vai ser corrigida. No caso do CELI, o aplicador é também o examinador. Então ele já vai avaliar, enfim, o seu desempenho ali e mandar o seu resultado para a Perugia para poder computar com a prova escrita e te dar o resultado. Então, assim, no CELI, essa apresentação pessoal, ela não está no escopo avaliativo. Porém, quando você chega, o examinador, no caso, ele vai te perguntar algumas coisas sobre você para poder quebrar o gelo, para poder não ficar aquele clima ali de vim fazer o exame, vim ser interrogado. Então vai te perguntar, eu recomendo sempre, mesmo se correr o risco dele não te perguntar, mas é sempre bom ter em mente, monta na sua cabeça uma apresentação breve sobre você, saiba falar o seu nome,
às vezes a sua idade, onde você mora e por que você está fazendo aquele exame, com o que você trabalha. Legal. Porque você tendo isso bem até decorado mesmo, é muito bom, porque se você conseguir falar sobre você no início, no caso do Chelly mesmo, não sendo parte do escopo avaliativo, você já, psicologicamente, você indo bem naquela parte, você já dá uma melhor, aliviada já dá uma também. aliviada, porque você imagina, você chega lá, a pessoa pergunta, e fala sobre você, você trava ali no início, aquilo pode arruinar o resto da sua prova, psicologicamente mesmo, né? Então, e levando em consideração que a pessoa que está aplicando é também examinador, ele vai te ver com os bons olhos se você falar bem sobre você, né? Sim. Mas acho que também não precisa, né, como você falou, uma coisa breve, ali, Isso. 1 minuto, não vai querer contar Exato. toda a sua vida ali, né? Acontece muito também de a pessoa também já colocar na cabeça que tem que chegar lá, aí como é que você chama? A pessoa já fala, me chamo Clícia, tenho 31 anos, moro em Torino. Não é assim, tá, gente? Vamos entender um pouquinho, tenha isso em mente, né? Saiba falar sobre os seus hobbies, sobre a sua profissão, por que você tá fazendo o exame, onde você mora e seu nome. E tá ótimo. Mas deixa rolar, acho que a conversa ali com o aplicador, né? Um bate-papo, não chega lá desembuchando tudo. Em relação a custo, né, da prova, cada uma muda um pouquinho, porque tem aí essas taxinhas, né, enfim, mas gira em torno dos 100 euros. Para quem vai fazer no Brasil, vai pagar em real, porém eles já passam o valor em real baseado na cotação do dia, né? Então, agora que o euro tá aí seus 6 e alguma coisa, deve estar saindo bem caro fazer essa prova no Brasil. Mas é mais ou menos isso, em torno de 100 euros cada uma delas. Tá, e agora para finalizar o vídeo, então, eu vou pedir para a Clícia compartilhar com a gente algumas dicas, né, que ela pode dar. Porém, antes disso, eu gostaria de falar que existe, né, cada uma dessas provas tem aí o seu simulado, que você entra ali no site, enfim, você consegue fazer uma provinha como se você estivesse realmente lá fazendo a prova, né? Então, a gente vai colocar os links desses simulados também naquele arquivozinho lá que eu vou mandar para quem deixar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários, tá? Então, é mais uma coisa que vai estar inclusa lá, um presentão aí para vocês. E aí, Clícia, compartilha com a gente então dicas, o que mais você gostaria de falar sobre essas provas. Se quiser não, deve falar sobre o seu curso, né? Quando que vai abrir novamente o curso, fica à vontade. Tá, eu vou trazer aqui, se você me permite, uma parte da minha aula do curso pago, tá? Porque aí o pessoal já fica sabendo. São informações que eu compartilho, algumas eu compartilho no meu perfil do Instagram, outras eu compartilho somente para os meus alunos, né? Mas de um acompanhamento mais personalizado, mas enfim, o que eu falo normalmente, a dica que eu dou é o seguinte: quando você vai fazer a prova, qualquer exame de proficiência, a minha metodologia, por exemplo, ela se baseia em 3 pilares. Você tem que dar atenção em três partes do estudo do exame de proficiência. Quais são esses 3 pilares? Conteúdo. O que eu quero falar de conteúdo? Eu quero falar do conteúdo de italiano em si, tá? O conteúdo, conhecimento da língua e etc. O segundo pilar, que é importante, é o que? Estrutura da prova. Não adianta nada ser super mega blaster fluente em italiano e não entender como é que a prova funciona, porque você vai ter um tempo para fazer cada parte. Imagina se você chega lá, não sabe nem quanto tempo você tem para fazer a prova. Você começa a fazer lá e até você entender o que está acontecendo ali, seu tempo está correndo, é muito rápido. A prova de ascolto, eles tocam áudio durante o Chelly, por exemplo, são 20 minutos, escuta, você vai fazendo, escuta, você vai fazendo. Se você perde aquilo ali, você não escuta de novo. É uma vez só. Algumas questões eles repetem, mas outras não. Então, assim, é tudo muito rápido. Terminou o áudio, você já passa para a folha lá de resposta, já entrega, é tudo muito rápido. Então, assim, tem que saber como é que funciona. Imagina se você passa muito tempo ali estudando o italiano e chega lá e não consegue fazer a prova por causa de não conhecer a estrutura mesmo, né? Sim. Então, esse é o segundo pilar, que é super importante, assim como entender o italiano. E o terceiro pilar é a prática, tá? É realmente entrar no site da universidade, baixar as provas e fazer em casa. Fazer em casa com tempo marcado, isso é muito importante. Finge que você tá realmente ali fazendo a prova, concentra, desliga a TV, coloca o celular no silencioso, né? Finge realmente que você tá ali e pratica. Então, assim, a minha metodologia ela é toda baseada nesses 3 pilares, que é conhecimento da prova, do italiano, conhecimento da prova, estrutura e também a prática.
E aí, entrando na parte oral, muita gente morre de medo da prova oral, especialmente quem tá no Brasil, que não tem tanta oportunidade de praticar, assim, o italiano. Eu vou te dizer que eu tenho muito mais medo da escrita do que do oral. Pois por é. exemplo. Mas é porque a gente mora na Itália, né? Então essa parte de conversar, enfim, falar, a gente acaba tendo isso todos os dias, né? No nosso dia a dia. Agora, a parte de escrever, eu não costumo escrever muito em italiano. Eu escrevo muito pouco. Sim. Então, os doppia, meu Deus do céu, eu morro de medo dessa parte escrita. Mas acho que são medos diferentes, né? Pra quem tá na Itália, Sim, quem tá no Brasil. Então, no Brasil, o pessoal tem muito medo da parte oral. E uma coisa, assim, por mais que cada exame tenha a sua particularidade, uma coisa que sempre vai cair é a descrição de imagem. Isso aí cai em todos, praticamente. No PIDA eu não tenho certeza, se você viu que cai, né? No CELI e no TILIS, com certeza vai cair descrição de imagem. Então aqui eu já trago também uma outra dica para fazer, para estudar para essa parte oral. Pelo menos para essa questão de descrição de imagem, que é dividir mentalmente a imagem em 3 partes. Você vai se perguntar o que, quem e onde. Okay. Não necessariamente nessa ordem. Por que eu tô falando isso? Quem? É quem está na imagem. Tem alguém na imagem? Normalmente vai ter uma pessoa na imagem ou algumas pessoas. Quem está na imagem? Qual que é a relação que elas têm entre si? O que elas aparentam ser de profissão, etc. Como elas são fisicamente? O que? É o que elas estão fazendo naquela foto. E onde descrever o cenário. Parece idiota, mas não é. Por quê? Quando a pessoa vai fazer essa descrição de imagem, o que eu percebi nesse tempo todo orientando os alunos? O aluno pega a foto e começa a descrever a árvore que está aqui atrás, descreve a blusa preta da Stephanie, aí descreve o que eu tô fazendo, aí ela já não lembra se ela descreveu a árvore, já não lembra se falou do tempo. Então isso ajuda muito, que é separar para você não se embolar e não esquecer o que você já falou. Isso ajuda demais, dá um direcionamento melhor. Isso aí é uma dica que os meus alunos super aprovam e eles todos seguem isso porque realmente ajuda muito mesmo. Então, ó, vou aproveitar essa dica da Clícia. Pega essa imagem nossa aí agora. Exato. Isso que você tá vendo na tela, né? Dá um pause aí. Dá um print. Dá um print. E depois, né, quando acabar o vídeo, termina de assistir o vídeo primeiro, faz aí, né, a sua descrição dessa imagem. Quem somos, né? Isso. 2 pessoas, uma de roupa preta, outra de casaco caramelo, enfim, sentadas num banco. Isso. Descreve tudo que você tá vendo aí e depois vê se você falou, então, os 3 que são quem, o que e onde. Vê se você descreveu essas 3 coisas aí nessa imagem. E complementando essa prática aí, o que você pode fazer? Gravar no WhatsApp para você mesmo. Faz um grupo com você mesmo no WhatsApp, tá? Eu sempre recomendo. Eu tenho vários grupos comigo mesma. Eu adoro cada um para falar, salvar uma coisa diferente. Faz o grupo, coloca alguém, depois tira essa pessoa do grupo e aí você vai ter um grupo com você mesmo. E aí você começa a descrever as coisas e gravar. Vai gravando aquilo. E aí depois você escuta, porque quando você escuta o que você está falando, você consegue entender o que você está errando mais, qual que é a dificuldade que está tendo ali. Então isso ajuda muito, muito, muito. É muito bom. Essa coisa de se gravar e se escutar depois também. Amei essas dicas. Não tinha parado para pensar nessa da descrição de imagem. Vou colocar em prática na minha prova agora dia 23. Mais alguma dica, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? É prática. Acho que além disso que eu falei, é a prática mesmo, tá? Faça muitas provas, procure, tem livros na internet também, você pode encontrar em diversos sites aí de venda de material didático, a Amazon mesmo, enfim. Livros que tem exames antigos, porque no site da universidade você encontra só 1 ou 2. Não encontra muito. Não encontra muito. Então você consegue achar alguns livros e tal que vendem, né? E a dica é acompanhar o meu Instagram, gente. Eu tenho Instagram inteiro só pra falar de exame de proficiência, sabe? Então o que mais tem lá é conteúdo. Então, ó, vou colocar mais uma vez aqui pra quem não pegou antes o @da Clícia, vai lá seguir ela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o conteúdo é muito bom. Uma outra dica que eu queria dar também para se familiarizar mais com as palavras é colocar o celular em italiano. Ah, sim. Eu acho que isso é assim, ó, porque você mais ou menos, a gente, depois de um tempo, já sabe exatamente
os botões, né? A gente nem lê mais. Mas quando você tem ali em italiano, você tá aprendendo italiano, chama muito a atenção. Eu tenho em italiano agora o meu celular, e cada vez que eu vou clicar em alguma coisa, eu paro e observo bem a palavra, como ela se escreve. Agora, como eu falei, o meu medo é da parte escrita dessa prova. Então eu comecei a observar bem as palavrinhas ali. Eu acho que é uma dica que pode dar certo aí para você se familiarizar com as palavras em italiano. Com relação à parte escrita, um adendo também, não precisa ficar muito preocupado, eu não sei como funciona o Plida, mas pensando no Celli, mesmo o Celli Standard, o que vai cair é formulário, sabe? No Celli tem lá o que cai na prova, né? Vai cair um formulário de satisfação, uma pesquisa de opinião. Às vezes a situação é o seguinte: você foi a um museu e aí na volta, quando você vai sair, você tem que ir lá preencher um formulário do que você achou. Então esse tipo de coisa. Tem uma outra lá que é tipo: você entrou no Facebook e encontrou um post de alguém querendo vender um violão. Escreva para essa pessoa aí, você tem que passar por todos aqueles pontos, né, que tá pedindo. Sim. E outra questão também que cai muito é você participou de isso é prova real, aconteceu mesmo, um concurso de fotografia e que aconteceu isso, você ganhou, agora escreva para um amigo para contar como foi esse concurso. Então, assim, não é nada de outro mundo, não é um B2 que você vai ter que fazer um texto dissertativo. Sim, sabe? E depois, falando sobre isso, você tem que escrever 2, 3 linhas, um parágrafo, não é uma redação. Tem uma questão que vai cair lá, ficar entre 90 e 100 palavras, a outra pra você ficar em torno de 50, então assim, então, é questão de poucas frases, aí não é toda uma redação, né, como o primeiro parágrafo, segundo, não se preocupem que não é isso. Então, gente, no vídeo de hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, porque a Clícia me trouxe aqui ótimas dicas que eu vou colocar em prática na minha prova, né? Então, não deixem de nos acompanhar no Instagram, de acompanhar a live também, que a gente vai fazer dia 25, lembrando, né? 6 horas da tarde do Brasil, 10 horas da noite para quem tá aqui na Itália. E se gostaram, não esqueçam também de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Lembrem de mandar mensagem lá pra Clícia no Instagram, que ela vai compartilhar aí o checklist, né, do que cai na prova, gratuitamente. E era isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, adorei ter vindo aqui, passar um pouquinho do exame. Eu sei que muita gente fica perdido no meio de tanta informação, né? E em meio a tanto conteúdo de italiano que não é direcionado para a prova, né? Isso é muito complicado, porque quando você tem um objetivo, você tem que olhar para aquele objetivo, olhar para aquilo, né? Não adianta, enfim, estudar de outras formas, tem que focar mais. E a gente sabe que tem falta de conteúdo sobre isso na internet. Eu quero que cada vez mais as pessoas não passem pelo que eu passei uns anos atrás. Agora, né, com a internet cada vez mais, tem bastante conteúdo sobre italiano, mas não tanto sobre a prova do B1, que é, né, o vídeo de hoje, é o que a Clícia fala muito no Instagram dela. Então, por isso que a gente quis trazer esse vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho. E era isso, obrigada novamente, Clícia, fiquei muito feliz com você aceitar. Eu lembro o dia que eu te mandei lá mensagem no Instagram, dizendo, será que ela vai aceitar bem? E ela aceitou super na hora, então eu fiquei realmente muito feliz. E nos vemos no próximo vídeo, um beijo, tchau! Tchau!